Olá, bom dia. Bom dia a todos. Olá, olá, olá. Fala aí, beleza? Como é que vocês estão? Bem, estamos bem, estamos indo. Vamos lá. Sabadinho começando, solzão, nós aqui. Isso aí que é bom. Isso aí que é a diferença. Boa tarde. Enquanto a galera vai entrando aí, eu me comprometi, até conversei com o Eduardo. Eu estava percebendo aí várias dúvidas surgindo com relação à notação científica, uso de potências. E aí eu conversei com ele, troquei uma ideia. Eu vou gravar um vídeo esse fim de semana agora, não sei se vou conseguir hoje, mas esse fim de semana agora, para já disponibilizar para vocês, sobre uso de potência, de notação científica, fazer alguns exercícios, alguns exemplos e passar uma listinha de treino também, porque eu estava vendo que era uma dificuldade, principalmente na parte de dilatação, né? Que a gente usa bastante. E quando a gente chegar em eletrostática, por exemplo, também aparece muito natação. Então, apesar de cair pouco em Enem, eletrostática, né, a gente tem que estar preparado. Ano passado caiu uma teórica. Então, vamos embora. Vou compartilhar a tela, mas eu vou fazer um videozinho. Boa tarde, todo mundo está chegando. Vou fazer um videozinho para ser bem prático, assim, né? Como usar, como fazer. E quando a gente aprende a usar as notações, é uma mão na roda, tá? Porque a gente acelera muitas resoluções de questões que é um objetivo nosso aí, né? Também já tava ouvindo o finalzinho da aula do Eduardo aí. É, de certa forma, ele falou, só passo questões estilo Enem, eu não. Em geral, eu passo umas para dar uma treinada, justamente porque matemática vocês estão vendo a vida toda aí, vocês veem desde o primeiro, do Fundamental 1. Então, você já tem uma base matemática muito bem firmada, né? Diferente da física, que muitos começam a ver no nono e olhe lá, né? Às vezes só no ensino médio, né? Só viram no ensino médio e o conteúdo de física é muito grande. Quem estuda em escola pública, em geral, só tem duas aulas de física. Nas escolas particulares, dependendo, tem três. E eu posso falar por mim que eu quase nunca consigo terminar meu conteúdo com tranquilidade, né? Principalmente a mecânica do primeiro ano, a parte de, por exemplo, física moderna, que, como ele estava falando até da diferença dos militares para o Enem, né? Física moderna não cai, gravitação não cai, caiu no começo do Enem, 2009, 10, né? A gente tem que estar preparado, a gente vai estudar tudo isso, mas, né, a gente vai focar no que mais aparece. Então, algumas coisas eu estou passando mais direto, outras não e tal. Na semana que vem, na Física 1, por exemplo, eu vou falar de movimento variado e depois a gente vai focar muito em gráficos, gráfico de movimento. E aí eu vou passar exercícios de gráfico justamente para melhorar a interpretação. E quando a gente for avançando, né, eu estou vendo que vocês estão fazendo as listas de dilatação e tal, aí eu vou criar algumas listas específicas, meio de revisão, e aí mais estilo Enem. Mas aí vai ser a lista de dilatação estilo Enem. Então vai ter dos sólidos, vai ter do líquido, vai ter dilatação anômala da água, vai ter a lista de calorimetria estilo Enem. Né? Não vai ter cada assunto estilo Enem, não, porque eu prefiro que vocês treinem com questões mais aplicadas, né? Às vezes aplicar uma fórmula, coisas que vocês de vez em quando têm dificuldade. Eu tô com bloqueio nessa matéria e, caraca, aí ferrou. Relaxa, né? Acho que o começo é assim mesmo, em tudo, tá? Então, eu estou estudando também para alguns concursos e tal, estou estudando português, estou estudando direito, e eu também tenho bloqueio, né? Eu já sou mais velhinho aí, para não dizer experiente,
né, na área de estudo, já passei por uma faculdade de ensino superior de física, que exige muito estudo, e eu estou desacostumado, estou enferrujado, estou com bloqueio, uma porrada de coisa. Relaxa, normal, a gente só não pode ir seguindo com bloqueio, tem que ir criando outras situações, de repente ler direto de um livro, né, ou assistir mais umas videoaulas, porque né, nosso tempo aqui é muito curto, né? Então, mas é isso aí, a prática, vai praticando, vai fazendo, vai tirando dúvida, que os bloqueios eles vão caindo. Mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Pô, eu peguei para estudar direito constitucional. Só, quem pretende fazer direito aí, meus pêsames. Não, brincadeira, boa sorte. Eu digo isso apenas. Vamos lá. Então, a gente falou da dilatação térmica dos sólidos, né? E como funciona mais ou menos aquele processo de dilatação. Então, basicamente, você tem as moléculas espaçadas, né, um espaçamento médio entre elas, e aí, quando você fornece calor para o sistema, esse espaçamento aumenta, fazendo com que a distância média entre as moléculas aumente e haja a dilatação. Nos líquidos não é muito diferente, tá? A dilatação dos líquidos é um processo bem parecido, com um porém. Os líquidos eles têm muito mais liberdade entre moléculas do que os sólidos, né? Então eu consigo afundar meu dedo aqui no meu copo d'água e vem um pouquinho de água para o meu dedo. Se eu encosto no meu copo, não vem um pouquinho de copo para o meu dedo, né? Porque as moléculas do copo estão muito mais juntas. Então, vamos pensar aqui num exemplo que é o seguinte: eu tenho esse recipiente que ele tem um volume do recipiente, tá? De 1.000 ml, né? 1 litro. Mas vamos trabalhar com ml para simplificar. E aí eu vou ter água até a boca desse recipiente. Então eu vou, né, pegar tipo uma caneca de ferver aquela aguinha para o café ou do arroz lá e vou encher até a boca de água sem deixar nenhum espaço. Ou seja, eu também vou ter um volume, vamos dizer, inicial de água, né? O volume inicial do recipiente é 1.000 ml. O volume inicial da água também vai ser 1.000 ml, porque ela vai ter o mesmo volume do recipiente. Agora, esse recipiente ele tem tipo um biquinho aqui, ó, que faz com que, se houver alguma expansão da água e ela vá cair, né, vai sair do recipiente, ela só vai cair por aqui. Então, é como se fosse uma canaletazinha, em que a água só cai por ali. Beleza. Aí eu vou pegar. Caramba, minha plaquinha está mudando de tela, depois eu vou ver por quê. E aí eu vou botar essa canequinha na água, na água, no fogo. Fogo. Eu vou começar a ceder calor aqui para esse sistema da caneca. Aí, a pergunta, né? Não, pergunta não, vamos seguindo, porque depois eu vou fazer algumas perguntas. Consequentemente, quem já ferveu, caraca, velho, quem já ferveu água na vida aí, sabe que não é uma boa ideia deixar a água muito em cima, porque ela vai começar a cair. Então, vai começar a cair gotinhas de água nessa canaleta. E aí eu botei um potinho aqui embaixo, que é um potinho que eu, tipo um potinho de margarina. Eu conheço o volume daquele potinho, tá aparecendo ali, ó, sei lá quantos gramas de margarina. Então, vamos botar aqui o volume. Esse volume aqui tem 7 ml. Então, o máximo de água que ele suporta são 7 ml. Tá? Bom, passado um tempo, comecei a encher, 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 encher. Vai ter um momento em que esse potinho também vai ficar cheio, até a boca. E aí eu vou desligar o fogo e, opa,
Vou desligar o fogo e vai parar, né, de cair água aqui. Aí a pergunta que eu faço para vocês: quanto de água dilatou? Quanto que parece que dilatou de água? Parece que dilatou 7 ml, né? Sim, parece que dilatou 7 ml. Porque é o que eu consigo ver, né? Aparentemente eu olho e, pô, dilatou 7 ml de água. Porém, as aparências enganam, né? Parece que dilatou 7 ml. Por quê? Ora, quando eu botei essa caneca aqui no fogo, eu posso ter esquecido, eu posso ter esquecido de um probleminha aqui, que é o seguinte: a caneca, ela também pode dilatar. E ela vai dilatar, né? Porque eu acabei de botar ela no fogo. Aqui eu vou dar uma exagerada. Então, parece que dilatou 7 ml. E realmente, apenas o que caiu, vou ser redundante aqui, né? Caiu para fora da caneca, são esses 7 ml. Porém, se a gente for para pensar, a caneca agora, né, meu recipiente, vai ter um volume, vou botar final, de 1.006 ml. Então, o meu recipiente tinha um volume inicial de 1.000 ml e passa a ter um volume final de 1.006 ml. Ora, qual é o volume final de água aqui dentro? Também 1.006 ml. Então, assim, parece, e aí por isso o nome que a gente vai dar para essa dilatação aqui, parece que dilatou só 7 ml, mas pô, tem mais água também dentro da caneca ou dentro do recipiente. Então, a gente tem que lembrar, né, sempre que a dilatação dos líquidos ela é volumétrica, né? Os líquidos só se dilatam, não existe uma dilatação linear dos líquidos, beleza? Então, quanto de água se dilatou? Vou botar aqui, ó, na realidade. Na realidade. Essa que é a parada. Existe a dilatação aparente, que é o que aparentemente ela dilatou, e existe uma dilatação real para a água. Então vamos lá. Ó. O quanto que a água dilatou na realidade? Então, se a dilatação é volumétrica, o ΔV real da água vai ser o quê? Ora, o que aparentemente ela dilatou, então a gente vai chamar de dilatação aparente, mais o que ela dilatou dentro do recipiente. Então, o ΔV do recipiente. Então, a gente vai usar essa relação aqui nas dilatações dos líquidos, quando elas envolverem é, a dilatação do recipiente. Recipiente. Tá?
Então, a dilatação do recipiente, quando ele me falar no enunciado, uma garrafinha de vidro, um copo de vidro com coeficiente de dilatação. Opa, se tem coeficiente de dilatação, é porque dilata. Apenas uma observação aqui embaixo, que surge a partir dessa relação, é que, olhando o quanto que a água aparentemente dilatou, se eu fosse fazer uma questão e eu olhasse assim, pô, a água só dilatou 7 ml, ignorando a dilatação do recipiente, não parece que a água tem um coeficiente de dilatação menor do que ela teria? Porque, vamos lá, na realidade desse exemplo, o quanto que a água se dilatou, na verdade? 13. Exatamente. Ela se dilatou 13 ml. O 7 do aparente mais o 6 do recipiente. Então, assim, parece que a água só teria um coeficiente de dilatação para dilatar 7 ml. Mas, na verdade, ela tem um que dilata 13. Então, essa relação aqui também nos pode confundir o gama da água, né? Então, o gama real, o coeficiente de dilatação volumétrico real. Aqui eu estou falando água, porque o exemplo é de água, mas isso é para líquidos em geral. É igual ao gama aparente, igualzinho a fórmula, mais o gama do recipiente. Agora, quando a dilatação do recipiente não for levada em consideração, a gente simplesmente vai fazer uma dilatação volumétrica. Então, sem dilatação do recipiente. Tem várias questões assim, por exemplo, que envolvem gasolina ou uma viagem num caminhão, tanque. Então, eu botei gasolina no caminhão tanque, num lugar frio, e aí eu vou levá-la até um lugar quente. Quanto que ela dilatou? Ele não vai falar sobre as propriedades do caminhão tanque. Então, o recipiente vai ser meio que ignorado. Sem a dilatação do recipiente, é só fazer uma dilatação volumétrica comum para líquido. Então, com a dilatação do recipiente, a gente usa a relação de dilatação aparente. Sem a dilatação do recipiente, a gente apenas aplica a formulinha de dilatação volumétrica. Eu tenho um exemplozinho aqui da AFA, falando de vestibulares militares, né? Professor, volta ali rapidinho, por favor. Volto. Só para tirar um print. Deixa eu dar um zoom out aqui. Vou usar de outro. Obrigado. Tá bom, já era, só das formas. Ah, tá. Show. Então, ó, depois também, junto com o vídeo, eu posto o negócio da aula. Um frasco de vidro cujo volume é 2.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Sabe-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 4. E aí, para a questão de dilatação, tomar cuidado, hein? O coeficiente de dilatação linear do vidro, dos líquidos, é raro ele dar dilatação linear, porque não faz nem sentido. Mas para os sólidos tem que tomar cuidado, hein? Linear é alfa. A gente tem que fazer conta com o gama. Então, é 1 vezes 10 a menos 5. O volume de mercúrio que irá entornar em centímetro cúbico quando o conjunto for aquecido até 100 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, né, Bom, posso pegar aqui, porque mercúrio, naturalmente, ele é cinza, né? Ele é prateado. Então, vamos supor aqui. Tem um frasquinho aqui de
vidro. Então, eu tenho o volume inicial do frasco de vidro, V0 do vidro, que é 2.000 centímetros cúbicos. Eu tenho a temperatura inicial do sistema, que é 0 graus Celsius. Ele está completamente cheio de mercúrio, então o volume inicial de mercúrio também é 2.000. Sabe-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, então, ó, gama do mercúrio, é 1,8 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação linear do vidro, então, alfa do vidro, vale 1,0 vezes 10 a menos 5. O volume de mercúrio que irá entornar. Ora, o que vai entornar? Quando a temperatura final for 100, né? Vai entornar, então ele quer saber a dilatação volumétrica aparente. É isso que ele quer saber no final. Então, eu vou fazer aqui, ó, a dilatação volumétrica real é igual à dilatação volumétrica do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente. Então, é isso aqui que eu quero saber no final. Então, nem preciso quebrar esse volumétrico aparente aqui em duas contas. Só para fazer diferente, né, porque tem muitos valores parecidos, vou fazer de azul o do mercúrio, de vermelho do recipiente. Vou fazer o contrário. De vermelho do mercúrio, de azul do vidro. Então, Stephanie, não, tranquilo. Ferrou, porque eu já falei do conceito, mas pega lá o videozinho, não é muito complexo no conceito. Dá para ver pelo vídeo, pegar tranquilo, já vai ter uma listinha também, beleza? Então, a dilatação volumétrica real é como se o mercúrio não tivesse nenhuma restrição, né? Como se ele tivesse dentro de um recipiente que cabe ele todo. Então, vou simplesmente fazer a dilatação volumétrica. V0 do mercúrio vezes o gama do mercúrio vezes a variação de temperatura, que é igual, aí eu tenho agora volumétrica do recipiente, é o V0 do vidro, vezes, lembrar, né, 3 vezes alfa, que é o gama do vidro, vezes ΔT, e aqui você deixa quieto a aparente. Professor, eu não entendi essa parte aí, que você fez essa substituição do AV real por esse negócio aí, não entendi. Tá. Ó, o ΔV real é a dilatação volumétrica real do mercúrio, né? Ele é o nosso líquido de estudo. Então, é como se a gente tivesse o mercúrio dentro de um recipiente que coubesse ele todo, que ele pudesse dilatar livremente sem cair, né? Sem transbordar. Então, a gente simplesmente vai calcular o quanto que o volume do mercúrio vai variar, sem pensar no que ele vai, no que vai cair, no que não vai cair. O quanto que ele dilataria realmente? É só fazer uma dilatação volumétrica, né? Dilatação do líquido, já que toda dilatação de líquido é volumétrica. Aí aqui eu vou fazer do recipiente, né? O quanto o recipiente pode dilatar no máximo nessa relação. O quanto o mercúrio dilata, menos o quanto o recipiente dilata, é o quanto vai cair, né? Quanto vai transbordar dessa relação. Sim? Se eu fosse puxar para cá, ó, o delta... Eu acho que entendi. O aparente, né? O que cai? Cai o quanto o meu volume vou botar aqui mercúrio para deixar claro, ΔV do mercúrio menos o ΔV do vidro.
Se esse dilata 100, o vidro dilata 70, quanto que vai cair fora? 30. Beleza? Então, já que eles estão inicialmente, né, com o mesmo volume. Se tivesse uma diferença de volume aí, o pensamento não seria tão simples, mas a forma de resolver, sim, seria a mesma. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Então, vamos lá. Volume do mercúrio, vou fazer isso aqui, é 2.000 vezes o gama do mercúrio, que é 1,8, vezes 10 a menos 4, vezes 100, que é a variação de temperatura. Aí do vidro é 2.000 vezes 3 vezes alfa, né? Então, 3 vezes 10 a menos 5, vezes 100, mais o ΔV aparente. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso dá 10 à quinta, com 10 a menos 5. Então, esse cara soma. Aqui eu tenho 2 vezes 1,8 dá 3,6. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vezes 10 a menos 4, então vai sobrar apenas 10 aqui. Eu estou precisando acelerar a conta, tá? Então, quem não compreender bem a conta, tenta fazer com calma no seu processo aí, porque eu estou acelerando para conseguir terminar. 2 vezes 3 aqui dá 6. Aqui só sobra 6, mais o ΔV aparente. ΔV aparente. Então, isso aqui vai dar 36 menos 6, que é igual a ΔV aparente. Então, a dilatação volumétrica aparente do mercúrio é de 30 centímetros cúbicos. Eu acho que nem tinha alternativa, né? Não. Tá? 30 centímetros cúbicos. Bom, eu vou, então, vou começar... Vou pensar, porque aqui não vai dar tempo de eu terminar de falar de dilatação anômala. Vou começar a falar. Bom, olha só, que eu ia deixar para mais para frente, dá para falar depois, mas vamos começar agora e eu termino na aula que vem. Seguinte, a maioria das substâncias, quando a gente vai aumentando a temperatura, o volume vai aumentando. É a base do nosso estudo até agora, né? Então, conforme eu vou aumentando a temperatura de alguma substância aqui, ela tem um volume inicial e ela vai tendo seu volume aumentado. Certo? É uma relação direta. Porém, água, bismuto, antimônio e ferro, dando ênfase aqui, obviamente, na água, né? Se a gente for pensar, ela é a substância mais importante daqui. Dando ênfase na água, se a água faz, o que ela faz? Tem um momento em 4 graus Celsius que a água se comporta, até entre 0 e 4 graus Celsius, a água se comporta diferente de tudo que a gente esperava. Que é o seguinte: quando eu tenho água líquida a 0 graus Celsius, tá? A gente espera que ela tivesse no volume mínimo dela. Porém, não, ela vai estar num volume acima, e entre 0, conforme eu vou aquecendo a água, 1, 2, 3, até 4 graus Celsius, o volume dela vai diminuindo. Até o momento que ela chega no volume mínimo. Esse ponto aqui. A partir de 4 graus Celsius, aí a água volta a se comportar da maneira que a gente espera. Então, a gente fala de dilatação anômala da água, porque entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem o seu volume inicial, e conforme eu vou aquecendo a água, vou aumentando a temperatura dela,
o seu volume vai diminuindo até 4 graus Celsius. Quando chega em 4 graus Celsius, ela começa, com o passar do tempo, a se comportar normalmente de novo. E isso é interessante, né? O porquê disso, o Rony, professor de Química, o interessante, vocês vão compreender, né? Eu não vou me aprofundar muito no porquê, tem a ver com as pontes de hidrogênio. Conforme ela sai de 0 graus Celsius e vai chegando até 4, as pontes de hidrogênio vão se quebrando e aí você vai diminuindo a distância média entre as moléculas, né, que elas tinham firmado ali. Depois de 4 graus Celsius, como as moléculas, essas ligações já quebradas, aí ela volta a se comportar normalmente. Mas não precisa se preocupar muito no porquê. E sim, né, a física a gente não vai se preocupar tanto por que a água faz isso. E sim, o que isso gera? Gera algumas situações, né? Por exemplo, né? Quem já pegou, botou uma garrafinha de água, aquela que a gente compra de plástico, até a boca no freezer, fechou, deixou lá, e aí ela estava estufada, ou a tampinha estava meio solta, de alguma forma a água, né? Até quebrar copos de vidro aí pode acontecer. Justamente porque no processo inverso, exatamente, eu também. Eu tenho uma garrafinha grande de 700 ml, assim, e aí, às vezes eu encho até a boca e quando eu chego lá depois de um tempo, a tampa está quase solta, está quase caindo. Porque é o processo inverso, né? O volume vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que quando chega em 4 graus Celsius, a porra da mãe, cara, a porra é sinistro, velho. Pô, é caro, hein? Porra, é. Então, eu esqueci uma vez minha marmitinha da Tupperware naquelas bikes de Vitória. Minha mãe quase me matou, velho. Caraca, eu esqueci. Botei na cestinha, pedalei, aí deixei a bicicleta lá e fui embora. Deixei minha marmitinha lá. Pô, é sinistro. Caraca. Rapaz, cheguei em casa, foi igual. Errado não tá, realmente. Igual o celular. Foi, caraca, quanto está assim? Pô, pelo amor de Deus, abri a mochila, não tava. E aí eu falei, eu não vou voltar para Vitória para caçar, filho. É para a vida toda, né? Então, quando chega nesse volume mínimo aqui, alguns fenômenos acontecem. Nós vamos estudar alguns outros fenômenos lá na parte de relação de pressão, temperatura, na mudança de estado físico. Que aí a gente vai ver, por exemplo, por que ocorrem algumas avalanches, como é que funciona a patinação no gelo, como é que funciona o porquê que a gente às vezes bota, sei lá, um refrigerante ou algo no congelador, que a gente quer beber bem geladinho, né? Um suquinho, um refri nesse calor, melhor pedida, né? E aí, quando a gente olha, tá líquido. A gente bota a mão ou a gente mexe e ele congela, quase que instantaneamente. Isso é um fenômeno da sobrefusão ou superfusão. Então, a gente vai estudar um pouco isso e também tem a ver com essa relação. Não vou segurar os nó do amor, já estou segurando, né? A gente, na aula que vem, fala de um fenômenozinho rápido aqui, tá? Que surge em decorrência desse comportamento da água, e vai para a calorimetria, começa a calorimetria, falar de capacidade térmica, de calor específico, e já chega na equação fundamental da calorimetria na próxima aula. Beleza, galera? Bom almoço aí, boas aulas. Professor, rapidinho, antes de fechar a aula, volta ali no slide antigo, só para tirar um print. No exercício. Por nada. Perfeito. Obrigado. Bom final de semana aí, professor. Valeu. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Se cuidem. Boas aulas também. Até. Isso. Bom fim de semana. Bom almoço, né? A nós. Fui!